Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos de volta aqui na continuidade dos nossos estudos sobre crônicas e hoje o título da nossa aula é a Arca da Aliança. Então vamos trabalhar esse tema no capítulo 13 e 14 de 1 Crônicas. E ali nós temos a atividade religiosa era de extrema importância na construção de uma identidade de um povo. Daí Davi a razão do grande símbolo de prosperidade nacional, é ter como uma sincera preocupação com o culto e a adoração ao Senhor. Então, para Davi, a única devoção que ele tinha era prestar uma adoração ao único Deus. Nós vemos que o povo judeu, ele tinha voltado do exílio babilônico, e lá no exílio, depois o persa, né? E lá eles tinham sido aculturados com a cultura dos babilônicos, que era politeísta, quer dizer, tinham vários deuses, né? Várias crenças. E quando eles foram levados para lá, eles tinham sido doutrinados a serem monoteístas no período em que Davi foi rei, no período em que o povo tinha subido do Egito e Moisés tinha instituído o tabernáculo, a mando de Deus, a ordenança de Deus, para que se prestasse um culto monoteísta. Por quê? Porque na época do Egito, eles ficaram 450 anos lá e eles tinham adquirido a aculturação do povo egípcio, que também era politeísta. Então, se os irmãos entenderam, na linha do tempo, quando o povo de Deus saiu da terra de Canaã e foi à terra do Egito, por conta da fome, de toda aquela situação de José, e por lá permaneceu 450 anos, pegou toda a cultura egípcia, quando Moisés tirou eles de lá, levou de volta para a terra de Canaã, e chegando lá na terra de Canaã, antes de chegar na terra de Canaã, estabeleceu o culto monoteísta, e eles permaneceram monoteístas até o exílio babilônico. Quando os babilônicos chegaram e levaram eles aculturaram novamente aquele povo judeu, com o politeísmo. E agora o cronista, ele precisava dar essa nova identidade ao povo. Ele precisava dar esse novo padrão de adoração, esse novo padrão de culto. E para isso, quando Moisés estabeleceu o tabernáculo, foi criado a Arca da Aliança. E lá dentro da arca foram colocados todos aqueles objetos. E essa arca, ela precisava vir para a nova cidade que era Jerusalém. Precisava vir para a cidade de Davi, como está descrito aqui em Crônicas. Então Davi, quando ele conquistou a cidade, ele foi, a gente vai ver no capítulo 13, 14, que ele foi reconhecido pelos povos adjacentes como possuidor daquela cidade, e ele transformou, tirou o nome antigo da cidade e colocou cidade de Davi, que depois, hoje em dia, nós chamamos de Jerusalém, na época de Jesus também. Então, o cronista, ele precisava dar essa forma de rei perfeito para Davi, que era interessado com o culto e a adoração ao Senhor. Então o desejo de Davi de construir o templo estava ligado ao desejo de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. O cronista, no capítulo 13 de 1 Crônicas, ele escreve dessa forma, que é tudo isso que eu falei. Então ele queria e conseguiu estabelecer, imprimir no povo judeu pós-exílio, que eles precisavam adorar um único Deus. Tanto é que Esdras recupera o templo, reconstrói o templo, muito menor do que era
no original, mas reconstrói, estabelecendo o culto. Então fisicamente foi estabelecido. Neemias vem e constrói os muros, faz a proteção e também reforça o culto ao Senhor. Mas precisava que isso entrasse no coração e na mente dos judeus pós-exílicos. E Crônicas, o cronista, ao escrever este livro, ele faz essa impressão, ele registra isso para que possa ser lido para as pessoas, né? E essas pessoas possam entender a importância que Davi deu à adoração, ele sendo o rei ideal, sendo o rei guerreiro, agora ele estava sendo o rei espiritual, cuidando da espiritualidade do povo. Então você vê que o cronista ele está descrevendo Davi de várias facetas, e a faceta que nós vemos aqui no capítulo 13 é justamente a faceta espiritual. Então eu queria ler o versículo 1 com vocês. Consultou Davi os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel. Aí ele vai falar daquela questão de mandar os mensageiros para trazer a arca. Então você pode ver que Davi, ele já estava consolidado como rei, mas ele não deixava de consultar os seus liderados. Então a arca que Davi queria trazer para Jerusalém, que está ali no versículo 3, vou ler: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isto pareceu justo aos olhos de todos. Então Davi ligou a arca da aliança ao culto ao Senhor, e por essa ligação, né, ele falou assim, eu penso nisso. Aí o cronista diz, Saul não, porque Saul abandonou a arca, né? Então vemos aí o conflito entre o herói e o anti-herói, novamente. Então vemos que o fato de Davi consultar os chefes militares concernente às questões do culto ou da arca, é porque ele exercia uma função política. Então essa consulta era um grande conselho de Israel, que existia na época como forma política. Então essa consulta era normal do rei com esse grande conselho. O símbolo da arca era a presença de Deus. Ali, sobre a tampa, no meio dos querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Isso está lá na formação da arca, no versículo 22 do capítulo 25 de Êxodo. Então, para você ver que Davi, ele se preocupava com essa questão do simbolismo de Deus, a presença de Deus no meio do povo. Então, por quase um século, o povo escolhido de Deus estava privado da companhia direta de um dos seus mais importantes emblemas divinos, que era a arca. Então, naquela situação ali de que o culto precisava ser restabelecido em Jerusalém pós-exílico, o cronista vem e faz relembrar, fazer um remember da trajetória da Arca da Aliança desde Saul até Davi. E qual o propósito de trazer essa Arca da Aliança para Jerusalém? Davi desejou reconduzir a arca para Jerusalém para registrar o princípio do local do centro do culto. Então, Davi, ele queria trazer isso para dizer que Jerusalém era a capital militar, a capital política e a capital espiritual, aonde seria realizado todas as homenagens, todos os sacrifícios, todos os holocaustos, toda a adoração ao Senhor, ao único Deus. Com isso,
ele faz todo um esquema, onde ele constrói um carro, coloca bois, né? Ele organiza as pessoas que vão ajudar a trazer isso, só que ele deixa de observar um detalhezinho que custou a vida de uma pessoa. Porque se você olhar no livro, nos Pentateucos, se você for lá na constituição que Moisés fez do culto ao Senhor, você vai ver que quem carregava a arca não eram carros de boi, eram os levitas. E por esse pequeno deslize, por esse pequeno detalhe e uma fatalidade de um boi tropeçar e o carro se desgovernar e a arca balançar, e o rapaz for querer colocar a mão para parar, para não deixar a arca cair, com a boa intenção, mas Deus falou assim: espera aí, gente, vocês estão tudo errado. Vocês estão tudo errado e eu não posso perdoar esse erro, porque eu já falei como é que tinha que ser feito. Por esse erro, Davi, ele se entristece muito. Ele chega até a falar no versículo 12 do capítulo 13 de 1 Crônicas: temeu Davi a Deus. Esse temeu não de respeito, mas sim de tremor, de ficar com medo mesmo. Então, essa questão de não ter observado essa colocação, essa desobediência, o cronista também escreveu aqui em Crônicas. Para quê? Para que se alertasse o povo de que fizesse o culto da forma correta, e não simplesmente de qualquer jeito, e não simplesmente de qualquer forma. Isso nós temos que trazer para nós hoje também. Então, o culto ao Senhor, o culto divino, é um momento de adoração por excelência. A rigor, o objetivo primário do culto é a adoração a Deus, em espírito e em verdade. O objetivo secundário é a nossa edificação espiritual, com a adoração. Então, Davi estava levando a arca novamente para Jerusalém. Acontece esse incidente e ele tem que deixar essa arca numa casa de uma pessoa chamada Obed-Edom. E lá ficou por 3 meses a arca, que nem o versículo 14 do capítulo 13. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Eu gostaria de assim, explanar um pouquinho essa questão desse versículo, que se você for procurar em qualquer dicionário bíblico a história de Obed-Edom, você vai ver que a genealogia dele, já que a gente está falando de genealogia também, os bens materiais que ele tinha foram 1000 vezes multiplicados. As bênçãos que, por ele guardar a arca e a presença do Senhor estar ali na casa dele, e ele ser um homem correto, ele foi abençoado pelo Senhor. Ele teve muitas bênçãos, como o versículo, foi multiplicado as suas propriedades, tudo que ele tinha. Então, por esse respeito ao culto ao Senhor, aos objetos, nesse caso a Arca da Aliança, que era um simbolismo de divindade presente no meio do povo, né? É um símbolo também de bênção. Não importa o lugar aonde se cultua, o que importa é a quem cultua. Então, e nesse culto, a piedade, ela é a essência. Então, Davi, você vê a atitude que ele teve ali, foi que, com muita humildade, com muita piedade, ele deixou a arca para trás, e não prosseguiu com a arca. Por quê? Porque aquele fato acabou com a festa. Mas qual festa? A festa está descrito no versículo 6 e até o versículo 8 desse capítulo.
Então temos que a natureza do culto para Davi, neste momento, ela foi interrompida. Ela foi interrompida e de uma maneira providencial, porque se nós entrarmos no capítulo 14 e vemos ali que o reinado de Davi, ele é reconhecido por todos que estão à sua volta, e este movimento que ele fez de buscar a arca do Senhor e a pessoa ter morrido por ter tocado ela, correu toda a região. E teve uma pessoa, Hirom, que era do povo fenício, porque o povo judeu, ele tinha muita habilidade em escrever, em registrar tudo, como a gente vê que a Bíblia chegou intacta para nós hoje. Mas eles não tinham a habilidade de construção, de engenharia, e nem tinha as ideias, as elaborações para a arquitetura. Então, esse rei, se você olhar a história dele e esse povo fenício, eles tinham muita habilidade nessas duas questões. Eles tinham muita habilidade. E essa habilidade foi levada para a cidade de Davi, que você vê ali que no versículo 1, o rei de Tiro, que é na região da Fenícia, ele construiu uma casa. Na realidade, ele construiu uma casa que na Bíblia está sendo bem modesto, porque era um palácio, era o palácio real, era a casa de Davi, era o palácio real. Então, no versículo 2, reconheceu Davi que o Senhor o confiara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reinado tinha exaltado muito. Então Davi foi reconhecido em três aspectos, em três facetas. Primeiro, ele foi reconhecido como um rei militar, ele foi reconhecido como um rei espiritual e ele foi reconhecido como um rei político. Por conta disso, no capítulo 14, a gente vê ali no versículo 1 e 2, a gente vê o reconhecimento dos povos ao redor dele, o reconhecimento que Deus deu a ele pelos povos ao seu redor. E continuando o capítulo 14, nós vemos já a descendência de Davi, que o Betão falou em uma aula atrás, os nomes ali dos filhos dele, divididos, é uma repetição apenas. O escritor de Crônicas quis destacar isso também, que como família, como dinastia, eles também estavam prosperando, né? Não só, né, já revelando mais uma faceta. E por último, né, no versículo de 8 até o 17, desse daí, ele fala sobre a derrota dos filisteus, quando Davi realmente aniquila, né? Primeiro ele vai para a guerra, sempre consultando ao Senhor. Isso mostra a dependência de Davi, né? Esses versículos querem mostrar a dependência de Davi com relação ao seu Senhor. Então, como parte do culto, né, que é o tema da nossa mensagem aqui, está entre essas linhas bíblicas, né? Você vê também, né, só voltando um pouquinho nessa questão dos filisteus ali, você vê que também ali há um culto ao Senhor, um culto pessoal e um culto de Davi com o Senhor, que Davi, ele se submete à vontade de Deus. A gente vê isso nesse capítulo 14, ele tem total dependência de Deus, e por conta disso, ele tem a exaltação do seu reino, a exaltação do seu rei ideal, a exaltação do herói. Para que serve tudo isso? Para consolidar materialmente e militarmente, materialmente no sentido de que? Político, né? O reconhecimento externo, e militarmente, pois o rei e o povo estavam intrinsecamente unidos no propósito de Deus. Então nós vemos no capítulo 13 e 14 de 1 Crônicas que Davi retoma o culto ao Senhor, mas há todo um simbolismo que precisa ser observado. E o simbolismo, que é a marca registrada do povo judeu, que é a Arca da Aliança, né? É a centralidade do culto naquele momento.
Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida e até o próximo estudo.